Olá, prezados amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um momento de estudo aqui pelo canal do Paulo de Tarso, dando sequência depois de uma semana de pausa ao nosso estudo sobre a primeira epístola de João, capítulo de número 4, versículos de 1 a 6. Nós já realizamos duas reuniões dessa passagem, ambas dedicadas ao estudo do primeiro versículo, que poderia muito bem ocupar ainda mais reuniões, dada a dimensão dos temas, assim, a magnitude dos temas, o universo de reflexões a que esse versículo se conecta, tanto no que diz respeito à mediunidade, aos critérios de racionalidade, de bom senso, de lucidez, que nós vamos aprendendo com Kardec e com a doutrina espírita, para filtrarmos tudo aquilo que nos chega em termos de informações, seja qual for a fonte, encarnada ou não, desse ou daquele campo da ciência, da filosofia, da psicologia, da religião. Nós sempre vamos nos servir de alguns critérios, de alguns recursos fundamentais para analisarmos o teor daquilo que nos chega e o quanto de credibilidade, o quanto de segurança nós vamos ter naquele tipo de informação. Então, resumidamente, foi mais ou menos isso que nós conversamos nessas duas primeiras reuniões, tratando muito também da questão dos falsos profetas, identificação dos falsos profetas, o período de transição que a gente vive em que isso se acentua. Então foram vários os pontos que a gente mencionou e deixamos claro ainda, não esgotamos o tema, até ficou aí um dever de casa para a leitura de algumas mensagens adicionais, do capítulo 21, sobretudo, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é em si mesmo um capítulo muito interessante, muito rico, diria um dos mais lúcidos ali, ou pelo menos um dos que mais nos oferta, nos ensina a desenvolver a lucidez com o auxílio da doutrina espírita. Hoje nós vamos seguir então no versículo de número 2, buscando aproveitar o que já analisamos até aqui, e eu pediria até o Raoni, se puder ler a versão do João Ferreira de Almeida que a gente colocou aí no grupo. Aquela fotinha que eu coloco aí no grupo, e que alguém tem a Bíblia de Jerusalém, já fica a postos ali, ó. Vai. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Maravilha. Esse é o João Ferreira de Almeida, ACF, ou seja, Almeida Corrigida Fiel, a Bíblia de Jerusalém agora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Então é isso. Esse é o nosso versículo de hoje. Como eu mencionei, acho que no finalzinho da reunião passada, parece até difícil encontrar assim a concatenação, a ligação desse versículo com o primeiro versículo, porque em falando de falsos profetas, de repente ele passa a falar de Jesus vindo na carne, e o Espírito de Deus é aquele que confessa que Jesus veio na carne, então a gente fica meio perdido, Mas nós vamos buscar aqui alguns elementos, sempre com o auxílio da doutrina espírita, para a gente poder entender mais ou menos o que o João está querendo tratar aqui conosco. Então vamos ampliando a comunhão aqui. Alguém gostaria de começar, de trazer um primeiro ponto? Alguma correlação que já pôde se estabelecer, Lembrando que a gente vai buscando sempre manter mais ou menos a sequência do versículo, trabalhar as ideias que vêm antes, para a gente não perder um pouco o fio da meada, mas nada impede que a gente dê um saltozinho, vá lá na frente, traga alguma coisa para agora, para depois amarrar com o que está mais no início, enfim. Alguém gostaria de dar o start inicial? Eu pensei, Arthur, com relação ao que terminou o estudo passado, como reconhecer um bom espírito ou um mau espírito, um espírito que vem de Deus, e eu imagino assim, que seja confessar que Jesus veio em carne, seria demonstrar a coerência de uma atitude encarnada, ou mostrar que é possível. Jesus é algo divino, mas que ele mostrou que a gente também consegue fazer encarnado. Então, nossa vida ser coerente ou tentar buscar ser o mais próximo de Jesus é mostrar que ele veio
e que consegue nos mostrar que é possível fazer o que ele nos ensinou. Então, já temos aqui um ponto importante e muito interessante dentro da abordagem do versículo como um todo. Esse ponto, né, que o Marco tratou de possibilidade, então, o Cristo ter vindo à Terra, ter estado conosco, ter apresentado, proposto o seu Evangelho estando aqui junto de nós, acaba sendo como que uma afirmação perene daí por diante de que o Evangelho não é uma proposta ilusória, não é uma proposta inalcançável, de que a carne, e a gente vai refletir sobre isso, ou seja, a matéria com seus arrastamentos, com as suas tentações, com as suas paixões, ela não deve ser por nós enxergada como um obstáculo intransponível à vivência plena do Evangelho. Não poderemos recorrer a essas alegações, a essas justificativas para nos isentarmos dos deveres que nos competem. Então, porque é uma coisa muito comum, né, que a gente ouve muito no âmbito da vivência do Evangelho, é a questão da impossibilidade, né? Não consigo e tudo mais. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso está presente em nossas vidas de uma maneira sutil, assim, e às vezes muito mais presente do que nós imaginamos. Essa habilidade nossa de estar sempre recorrendo a subterfúgios, né? Mecanismos de fuga. Porque se nós não acreditamos na possibilidade do Evangelho, então o que fazemos com ele, né? Então o que estamos fazendo a estudar o Cristo? Então o Marco abre aqui uma linha que vai ser importante para nós, o fato de que Jesus, estando na matéria, ele vem nos falar algo acerca da relação com a matéria, tanto no sentido, e o Espiritismo vai desenvolver ainda mais isso, de que a matéria ela não será nunca um obstáculo intransponível. No âmbito moral, o espírito será o último a decidir, tentação alguma poderá ser mais forte que ele, caso ele não queira que seja, né? E também ele vai trazer uma visão para a matéria real, no sentido assim, de alinhada com a função que a matéria tem dentro da lei divina. Porque algo que foi surgindo desde o cristianismo nascente e em outras propostas espiritualistas mais tarde, é uma relação meio conturbada com a matéria, em que a matéria seria como que algo ruim, propriamente, em si mesma. E o Cristo estando aqui conosco, porque quando fala que o Cristo veio em carne, a gente pode pensar não só nesta encarnação em que ele aqui esteve, né? Como nós sabemos pela doutrina, Jesus, o Espírito que nós conhecemos como Jesus, esteve na Terra encarnado uma vez só. Mas aprendemos também com o Espiritismo que ele é um Espírito que evoluiu como todos os outros e que hoje é um Espírito puro, mas outrora percorreu os caminhos da carne também, percorreu os caminhos da matéria também e triunfou. E justamente por ter triunfado, veio ter conosco em carne, na carne, para dizer-nos, é possível servir-se da matéria, dentro da funcionalidade que ela tem, sem a ela nos prendermos, sem darmos a ela mais do que lhe compete. Então, a gente tanto pode entender essa vinda dele na carne como sendo essa última encarnação, como também a gente pode entender a trajetória desse Espírito, que ele também passou pela carne. Ele não é um Espírito que foi criado no mundo espiritual, já puro, pleno, divino, que por isso mesmo não conheceu a queda, não conheceu a matéria, não conheceu tentações, então vem falar de uma proposta de vida de quem nunca viveu na matéria, né? Então esse é um ponto muito importante que a gente vai tentar aprofundar aqui mais com o auxílio da doutrina espírita. Diga, Fê. É curioso que tem duas mensagens que o Emmanuel tem, uma confessar o Cristo e a outra confessar o Mestre. Uhum. As duas trazem uma definição bem parecida, né, porque faz muito sentido, né, sobre o que seja de fato se confessar, que vai muito além da verbalização, né, que tem bem de encontro com o que o Marco trouxe, que é esse colocar em vida, dar vida ao ensinamento de Jesus. Deixa eu pegar aqui pra gente, ó. A do confessar o Cristo, ele vai falar, ele vai definir esse movimento. Confessar o Cristo é cristianizar a nossa vida e viver os padrões de sacrifício e amor. E aí na outra, confessar o Mestre, aqui
Confessar o Cristo diante dos homens é revelar-lhe a luz e o poder em ações de amor e desprendimento que os homens vulgares ainda não conhecem. Então ele justamente faz esse movimento, né? Você hoje aqui encarnado viver esse evangelho, não é para viver lá na espiritualidade ou como algo que está distante da gente. Muito bom. Então, o outro eixo central, penso eu, do versículo, além dessa questão da relação com a matéria, é justamente a compreensão do que é esse confessar. Confessar que o Cristo veio na matéria. É só reconhecer que Ele encarnou? É só reconhecer que Ele evoluiu como nós outros, passando pela matéria? Também é isso. Mas mais do que isso, entendendo que Ele evoluiu dessa maneira, compreender então que o Evangelho é para nós e é para agora, para que o apliquemos evoluindo como Ele nos demonstrou ser possível, né? Não tendo na matéria um obstáculo intransponível. Então, esse é outro eixo que nós vamos trabalhar ao longo da reunião de hoje, né? Arthur, interessante. E foram muitos os exemplos dos que venceram a carne, né? Sim. Estevão, Santo Agostinho, Francisco de Assis e tantos outros. E os cristãos dos primeiros tempos também, né? Exatamente. Eles se ofereceram o holocausto cortando a carne, quer dizer, valorizando o espírito, né? Quer dizer, acima de tudo, né? Exato. E não só no sentido assim de cortar a carne no sentido de menosprezá-la, né? Mas servir-se dela sem ultrapassar aquele liame, porque existiu também um outro oposto sobre o qual nós vamos falar hoje, que gerou até algumas visões distorcidas sobre a natureza do Cristo e que o Espiritismo vem retificar. Existiu um extremo oposto, como a gente já mencionou aqui brevemente, que chegou a considerar a carne ou a matéria como sendo algo eminentemente ruim. E então, para se desenvolver a espiritualidade, buscava-se ao máximo desvincular-se da carne, no sentido até, por exemplo, de macerar o corpo, acreditando que isso seria um caminho de espiritualização propriamente do ser. E isso a gente vai ter mensagens, né, considerações aqui no Evangelho segundo o Espiritismo e em outros momentos da codificação que vão nos ajudar a entender. Então, a gente está primeiro levantando aqui os eixos centrais do estudo de hoje para que a gente possa aprofundar em cada um deles. Mas antes desses outros que nós já mencionamos, tem o início ali, quando ele fala do Espírito de Deus, né? Se você puder ler de novo, quem tiver aí mais à mão. Assim, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Como a gente mencionou, no versículo 1 nós nos dedicamos muito a buscar recursos, critérios, meios de análise daquilo que nos chega de informações. Quais foram alguns desses critérios e recursos que nós elencamos? Quem se recorda? A coerência foi o que me chamou bastante atenção, né? Não é porque um espírito ou um encarnado está falando uma coisa que aquilo necessariamente é uma verdade, inclusive na vida dele. Então, olhar, a gente comentou, por exemplo, do Chico. O que ele pregava era aquilo que ele vivia, então essa coerência. Então, essa coerência entre o que ele fala e o que ele faz, mas isso coerente ao quê? A um certo padrão de referência, né? As leis divinas. Então, tanto do estudo que nós fazemos das leis divinas, como das leis divinas, digamos, encarnadas, apresentadas em loco, em pessoa, na figura de Jesus. Então, dentre os critérios, os padrões de referência que nós enumeramos, um deles é o próprio Cristo, a maior referência. Então, vou analisar a vida de alguém, vou analisar o comentário de alguém, vou analisar as palavras, as ideias de alguém, vou comparar isso à referência que me foi dada do que seja a moral mais pura, do que seja uma vivência harmonizada com a lei divina. É o que nós fazemos, por exemplo, quando nós vamos pesar uma coisa. Como é que eu sei que essa coisa pesa tanto? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que eu sei que isso aqui pesa 1,5 kg? Você bota 1,5 kg junto e compara. Mas como é que eu sei quanto que é 1 quilo? Padrão, há um peso de reconhecimento, sempre aquela que a gente... Então, eu tenho no Sistema Internacional de Unidades, eu tenho um padrão que eles estabelecem, olha, dizendo, isso aqui é 1 quilo. Outrora, isso já foi um objeto mesmo, que eles viviam lá medindo ele todo tempo, né? Considerando, isso aqui é 1 quilo, é a nossa referência. Hoje, eles usam outros meios para definir o que é 1 quilo, o que é 1 grau,
são padrões estabelecidos, e aí eu faço sempre uma comparação, quanto isso está próximo do padrão. Isso é o que eu peso, é o que eu meço, a mesma coisa o metro e outras coisas mais, né? Aqui também, o quanto isso está próximo do padrão. Então, o Cristo é o padrão por excelência que nos foi ofertado. E aí, a gente poderia dizer que temos desdobramentos desse padrão moral que o Cristo trouxe. A doutrina espírita, por exemplo, vai desdobrar esse padrão moral em escalas, em, digamos, graus de evolução. Isso foi outro dos recursos que nós mencionamos aqui como critério de análise. Quem se lembra? Escala espírita. A escala espírita. O que é a escala espírita? Resumidamente. Basicamente é o grau que eu, baseando as qualidades do espírito, em que patamar ele se encaixaria. Se ele tem altas virtudes, seriam graus mais elevados. Poucas virtudes, muito ligado a um instinto, seriam os graus iniciais. Ou seja, partindo do padrão de referência de espírito puro, portanto, a vivência plena, integral da lei, eu estabeleço gradações. O quanto o espírito, em seu modo de ser, em seus hábitos, em suas palavras, se distancia desse padrão. Aí, didaticamente, Kardec faz questão de frisar, não é uma escala absoluta, é uma escala didática. Ele estabelece lá as ordens e as classes, né? São 3 ordens e 10 classes. Na segunda vez que ele faz a escala, na primeira eram 9 classes. Perdão, eram 3 ordens, 9 classes. Depois ele põe uma classe a mais na segunda definição da escala espírita em O Livro dos Médiuns. Então, ali Kardec traz resumidamente, com o auxílio dos espíritos, o que caracteriza um espírito dessa ou daquela etapa. Então, em identificando aquilo numa postura, numa mensagem, eu já tenho mais elementos, mais critérios de análise e discernimento. Então, a gente falou também no último estudo da linguagem, fomos lá, a Kardec, no capítulo em que ele trata da identidade dos espíritos, em O Livro dos Médiuns, ele traz uma série de dicas, de orientações sobre como analisar cada comunicação, né, cada espírito. A gente não leu todas, mas ficou lá também como dever de casa, capítulo Identidade dos Espíritos. E hoje nós vamos trabalhar mais um, eu diria que esse é até o mais importante, juntamente com Cristo, esse é o mais importante critério de que o próprio Kardec se serviu para compor a doutrina espírita, para analisar tudo que chegou até ele de informações dos espíritos, dos encarnados, comentários, reflexões próprias. Ele sempre se pautava nesse critério para discernir o que estava em acordo com o Espírito de Deus. Então é isso que a gente vai tentar desenvolver aqui. O que é esse Espírito de Deus de que João fala? Para isso nós vamos ao livro Gênesis. Quando fala assim, o Espírito de Deus, o que vocês entendem? A essência. O que Jesus diz que nós somos deuses, não é? Também, vós sois Deus, podeis fazer o que faço e muito mais. Não é? Quer dizer, ele já coloca Deus, nós, como uma divindade, não é? Quer dizer, trazendo consigo. Isso, no sentido de que nós temos traços do divino, né? Mas na conotação que João traz aqui, o Espírito de Deus seria mais essa ideia de essência, daquilo que revela algo do divino, da natureza divina, né? Traço, característica. Por exemplo, vamos lembrar Paulo, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Paulo diz assim, se alguém não traz o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que Paulo quer dizer com o Espírito de Cristo? Que eu vou incorporar o Cristo em mim? No sentido do Espírito, Jesus, não? As características dele vão sendo incorporadas em mim, vão sendo reveladas. Os hábitos, os comportamentos, né? Vamos considerar, como o Roberto já disse, que nós trazemos isso já em potencial. À medida que eu vou revelando isso, eu vou demonstrando que eu estou em sintonia com o Espírito. Aqui, Espírito com E minúsculo, né? No sentido de eu estou harmonizado com a essência, com o pensamento do Cristo, com as suas características. Mesma coisa aqui para o Espírito Divino. Então, no fundo, é uma reflexão sobre a própria natureza divina. Então, é como se João dissesse assim, olha, o melhor meio para a gente discernir é analisar o que nos chega, tendo como referência a natureza divina.
o quanto aquilo se aproxima, está em concordância com o Espírito Divino, com a natureza divina. Se afastar disso, já temos um critério de discernimento de que não está em consonância. Os profetas do Velho Testamento, né? Quando eles profetizavam lá com aquela lucidez, com aquela... mostravam que eram de Deus, né? Que eram de Deus, né? Isaías, por exemplo, né? A comunhão ali, né? Pelos hábitos, pela maneira como se colocavam, eles eram veículos da espiritualidade. É que no Antigo Testamento sempre se faz referência a Deus como sendo aquele que manifesta, né? Então, parecia que Deus falava pelo próprio Isaías. No fundo, era a espiritualidade que acessava um médium dedicado, um médium que estava ali fazendo-se um canal, e ele então comunicava. Agora, médium de Deus mesmo, revelar a natureza divina em plenitude, só um. É o Cristo de Deus. Eu posso pensar, por exemplo, naqueles atributos de Deus que tem lá no Livro dos Espíritos, bom, justo, imutável. Exatamente. É exatamente aí onde nós iremos e queremos chegar, ou seja, um critério essencial para eu examinar se uma coisa partilha do Espírito Divino é conhecer a natureza do que é divino. Uma vez que eu conhecer a natureza do que é divino, eu passo a ter os critérios para analisar todas as outras coisas. E foi essa a grande sacada de Kardec. Ele falou, eu vou partir da natureza de Deus. Por isso ele começa o Livro dos Espíritos falando sobre Deus e os seus atributos, não é por acaso, porque é o eixo, é a base mais fundamental. Como a dizer assim, a partir disso eu posso ir desdobrando tudo mais em termos de compreensão da obra divina. Porque eu tenho agora o critério do que é divino, do que é do Espírito Divino, né? E é o que ele vai fazer de maneira mais aprofundada do que está em O Livro dos Espíritos, no livro A Gênese. O capítulo de número 2 do livro A Gênese é todo ele um estudo sobre Deus e a natureza de Deus. E mais especificamente nós vamos ao item 19, que é uma espécie de síntese do estudo que Kardec faz sobre os atributos de Deus. Ele vem falando de cada um dos atributos, explica o que é o atributo e por que Deus não pode deixar de ter esse atributo, né? Esse é um estudo muito interessante do ponto de vista filosófico, que Kardec fala assim, olha a grandeza, né, de pensamento. Nós não podemos saber tudo o que Deus é. Seria absoluta pretensão de nossa parte por hora, né? Até mesmo para um espírito puro, não dá para abarcar a infinitude do Criador, por mais que o espírito tenha se engrandecido. Mas Kardec diz, não podemos saber tudo o que ele é, mas já sabemos algumas coisas que ele não pode deixar de ser. Isso é fantástico, né? E eu não sei tudo o que ele é, mas tem algumas coisas que eu já consigo entender muito claramente que ele não pode deixar de ser. Então, por exemplo, para que ele seja de fato Deus, ele não pode deixar de ser onipotente. Ele não pode deixar de ser, como diz aqui Kardec, único, infinitamente perfeito. E ele vai citando uma série de atributos de Deus que nós conhecemos, né? Todo-poderoso, né, que é o onipotente que a gente falou, imutável, imaterial e assim por diante. Aí, depois que ele estudou esses atributos, falou de cada um deles, ele vem no item 19 e fala assim, Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência, é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições e não pode ser outra coisa. Ele não está dizendo que aqui está tudo o que ele é, mas aqui estão coisas que ele não pode deixar de ser. E ele explica que quando fala de cada um dos atributos, por que Deus não pode não ser todo-poderoso? Por que Deus não poderia deixar de ser eterno, imutável, imaterial? E ele vai explicando, usando geralmente aquele argumento muito usado na lógica, que é a prova pelo absurdo. Quem já fez aí matemática, da área de exatas, ao correlato, ou mesmo da filosofia, já estudou muito essa prova pelo absurdo. O que é isso? Eu estabeleço uma hipótese. Eu digo, vamos supor que as coisas são assim. E eu então estudo os desdobramentos dessa hipótese. Se eu chegar num absurdo como desdobramento dessa hipótese, então eu concluo que a minha hipótese é falsa. Entenderam a lógica? Eu estabeleço que algo, hipoteticamente, é verdadeiro. Se o fato de eu estabelecer que isso é verdadeiro me levar a um caminho sem saída, digamos assim, a algo que é absurdo, então
eu concluo, né, eu deduzo que a minha hipótese ela é falsa, ou pelo menos parcialmente falsa. Isso é algo fundamental na lógica que a gente chama de prova pelo absurdo, muito usada na matemática, né? Eu suponho uma hipótese, faço as contas, vejo que aquilo chega no absurdo, por exemplo, 0 é igual a 1. Eu chego lá no final que o número é ao mesmo tempo positivo e negativo. É um absurdo. Então, a minha hipótese está equivocada. Kardec vai servir-se disso a todo tempo na análise dos atributos de Deus. Aí entra a causa e o efeito. Causa e efeito. Exatamente. Tal é o eixo, agora muito importante, tal é o eixo sobre o qual repousa o edifício universal. É o farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro e que unicamente pode guiar o homem na procura da verdade. Seguindo-o, ele não se perderá nunca. E se está tão frequentemente extraviado, é por falta de ter seguido a rota que lhe estava indicada. Então, Kardec está falando aqui nós temos o critério mais essencial na busca da verdade e na compreensão da criação. Analisa os atributos. Porque se algo estiver em desacordo com um desses atributos, esse algo não estará com toda a verdade. Tal é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. O homem tem para julgá-las uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus. E pode-se dizer com certeza, toda hora o Kardec fala, com certeza, rigorosamente, ele vai sempre infalível, frisando a importância disso. Pode-se dizer com certeza que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estivesse em contradição com o único dos seus atributos, que tendesse não somente a anulá-los, mas simplesmente a enfraquecê-los, não poderia estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, não há de verdadeiro senão aquilo que não se desvie um iota das qualidades essenciais da divindade. Olha aqui, qualidades essenciais da divindade. Esse é o Espírito de Deus. A verdadeira religião será aquela que nenhum artigo de fé esteja em oposição tal com essas qualidades. Gente, isso aqui é a pedra angular da doutrina espírita. Um exemplo de aplicação prática disso no pensamento kardeciano, que a gente sempre usa esse exemplo. Kardec não era favorável à reencarnação. Quando ele começa os trabalhos junto com os espíritos, e os espíritos começam a falar aqui e ali sobre isso, ele se mostrava contrário a essa ideia, a essa visão. Mas quem está em busca da verdade mesmo, está aberto a analisar as coisas de fato, né, com humildade e tal, ele vai percebendo que cada vez mais espíritos de médios diferentes, de contextos diferentes, vão falando daquilo, de vidas pretéritas e etc. E mais, os argumentos filosóficos é que foram ganhando cada vez mais força, mais do que a multiplicidade dos relatos, o argumento filosófico, que Kardec começa a pensar nos seguintes termos. Se há essa multiplicidade de destinos que nós vemos na vida, isso é fato patente da vida, e se há somente uma vida, como é que eu posso conciliar isso com atributos da soberana, da perfeita justiça de Deus? Está aí o desafio proposto para os filósofos de todos os tempos, e muitos tentaram, hein? De Santo Agostinho a outros, muitos tentaram, e criaram as mais diversas curvas, lançando geralmente a questão ao mistério de Deus. Mas vem a doutrina e traz a coisa em pratos limpos, vamos dizer assim. Não tem como conciliar uma existência apenas e a multiplicidade dos destinos, dores tão atrozes para uns, facilidades tão marcantes para outros, não tem como conciliar com o fato de Deus ser soberanamente justo e bom. Então, tem que entrar um elemento adicional aí, que faltava, uma peça que faltava. Kardec, então, cede e compreende, aceita, incorpora a reencarnação ao corpo filosófico da doutrina espírita. Não que o fato dele não colocar ali ou não fizesse diferença, porque reencarnação é uma lei, né? Independente se a gente acredita ou não. Mas ele, então, incorpora a partir desse tipo de raciocínio.
Então ele usou o atributo de Deus para analisar uma ideia que chegava e viu que fazia sentido, viu que na ausência daquilo chegava a ser um absurdo. O atributo de Deus era ferido. Então ele falou, não, então temos que ir para outro caminho. Isso, gente, se aplica a tudo que vocês vierem a ler, a ouvir, a analisar, a estudar, vida afora. No direito, na filosofia, na educação, se algo diminui, arranha que seja um dos atributos de Deus, esse algo pode ter parcelas da verdade, mas ainda muito de elemento humano, que vai ser renovado com o tempo, como a história nos tem demonstrado. Então, esse é outro elemento fundamental para tudo que a gente venha a estudar na vida, no que diz respeito à doutrina espírita ou fora dela. Os dois padrões mais fundamentais que temos: a natureza do Cristo, a vida dele, e a natureza de Deus, os seus atributos. Com isso, nós temos elementos para discernir, sobretudo, claro, dentro das nossas possibilidades por hora, né, de entendimento. Então, deu para entender o que é o Espírito de Deus? É o critério mais fundamental que temos. Se o Espírito está falando uma coisa e essa coisa começa a fazer de Deus não o Pai de infinita misericórdia que Ele é, mas de repente um Senhor cheio de parcialidades e de favoritismos, essa informação já não pode estar plenamente correta, né? Alguma dúvida sobre isso? Algum ponto? Eu acho que é interessante você falar disso, porque todas as vezes que nós temos a oportunidade de conversar com pessoas que não têm conhecimento sobre isso, não refletem sobre isso, e nós trazemos esse argumento, né, da justiça nas reencarnações e nas consequências que daí derivam, né? Geralmente as pessoas travam. É aquilo que é difícil responder tudo isso. Então, eu acho que vale muito a pena nos nossos diálogos, nas nossas conversas, nos esclarecimentos também, mostrar esse lado filosófico, lógico, dificílimo de responder. Você falou de grandes filósofos ao longo da história. Maiores. Responder, você imagina nós. Sim. Né? Porque realmente não é uma questão assim de querer deixar o outro sem resposta. Não é. É que é real, justo mesmo e impossível de se dissociar dessa justiça maior divina. Estabelecermos essas múltiplas existências nossas e as consequências de tudo isso, pela diversidade que a gente vê. Sim. Como fato, né? Como fato da vida. Fato inegável da vida. Inegável da vida. Então, vale muito a pena argumentar nesse sentido. Nós já estamos convencidos, estamos cada vez mais reforçando, compreendendo nuances, isso, aquilo. Mas nos nossos diálogos em geral com as pessoas que buscam as casas espíritas também, vale muito a pena trazer esse tipo de raciocínio. Eu acho que é muito positivo para nós. Exatamente. E trazer isso de uma maneira como Cristo nos ensina, né? Porque se você vai trazer essa mensagem que é positiva de uma maneira, vamos dizer, parecendo superior ou qualquer coisa assim, você vai estar distorcendo a mensagem que você está trazendo. Isso. Então tem que ter esse cuidado que o Cristo tinha de estar plantando essa semente. Daí a pessoa ali, fica né? mais focada na arrogância de quem fala do que no conteúdo do que é falado. Do que não refletir naquela ideia que você está trazendo. Sim, mas a ideia em si ela é muito forte. Sim. E ela é irrespondível. Né? Vocês querem ver um exemplo assim desse serviço, né, de lógica amorosa com fins de educação, de orientação? É ver o Chico no Pinga Fogo. Como é que ele responde às perguntas, algumas delas até meio capciosas que eram feitas, mas ele recorre à lógica assim, mais irretorquível, com muita brandura, com muita amorosidade, né? Tem até uma hora que um dos repórteres até fica meio irritado com o Chico, porque ele fala, por que grandes nomes não vieram, né? Negócio da mediunidade lá, grandes nomes, e aí o Chico fala assim, será que eles também não eram médiums e tal, né? Falando para o repórter, como ele vê assim, né, que a resposta era muito lógica, muito clara, o repórter fica até meio, não, mas eu estou fazendo a pergunta, não estou querendo pergunta sua, né? Tipo assim. Mas ali a gente vê como é que o Chico tratava essas questões, né,
difundir esse conhecimento, esse convite a um raciocínio lógico em torno das coisas de Deus, como também quando ele fala da resposta, quando ele dá uma resposta à pergunta que lhe foi feita sobre Caim, Abel, Adão e Eva, ele traz uma questão ali muito lógica, muito clara, e deixa aquilo de maneira assim muito respeitosa, muito amorosa. Então esse é o trabalho, né? De sermos coerentes tanto no espírito, no sentido moral, com o que falamos, do que falamos, mas também no sentido lógico, né, de convidarmos a esse tipo de reflexão. Então, diga lá, Roberto. Eu acho também que a gente tem uma certa dificuldade de se livrar daquela imagem de Deus, senhorzinho, de barba, eu acho que existe uma resistência ali muito grande, né? Passar para esse outro tipo de noção, realmente se livrando daquela noção, né? Porque são mundos totalmente separados, né? Eu acho que não só nós, mas a maioria das vezes vem com isso culturalmente muito forte, né? Imaterial, né? Difícil. É muito difícil. Material, já como atributo. E eu diria que há um pacote associado a isso, né? Porque não é só essa transição com relação à figura e à imagem de Deus, né? Algo menos material, algo mais transcendente, algo mais abstrato até, mas o pacote de responsabilidade que está associado a essa mudança de visão em torno de Deus, né? Do Deus que salva a partir de determinadas posturas exteriores, a partir de determinados ritos estabelecidos e obedecidos, nós passamos a um regime de imensa responsabilidade pessoal no que diz respeito à salvação, em que Deus nos secunda os esforços que competem majoritariamente a nós outros. Então essa mudança para um Deus mais imanente, para um Deus mais presente, para um Deus mais próximo, mais vivo, mais operante e menos cristalizado lá, como essa coisa distante que nos projeta, né, ao céu, é algo difícil para o espírito, porque envolve a disposição em tomar sobre os ombros um imenso peso mesmo de responsabilidade, né, de tomar as rédeas do destino em mãos. E isso o espírito, só o espírito que já está saindo da condição de multidão e entrando na condição de discípulo de fato é que estará disposto a fazê-lo, né, como a gente vem estudando aqui nos arquétipos. E aí a gente entra já um pouco na questão do confessar, então, o Cristo, né? Que a Fer já trouxe aqui um primeiro ponto. Alguém gostaria de desenvolver mais? A gente vai ler também as mensagens aqui, mas o que seria, então, com essa nova consciência, confessar que o Cristo veio em carne? Qual a dimensão disso que está sendo dito? É só reconhecer que Jesus encarnou de fato, que Jesus veio num corpo material? Porque alguns não reconheceram isso, alguns disseram que ele veio de outras maneiras. A gente já vai falar sobre isso. Arthur, desculpe a minha coisa, porque, por exemplo, dos 12 aos 30, aonde que esse poder que pregava para os fariseus nas sinagogas com 12 anos de idade, de repente some? Quer dizer, até os 30, não é? Então, quer dizer, no túmulo, quer dizer, Maria de Magdala chega e aquela pedra gigantesca, então eu acho o seguinte, e a teoria do corpo fluídico, desculpe se de repente eu estou saindo um pouquinho... não, está entrando num ponto importante. A teoria do corpo fluídico, por exemplo, os grandes luminares da Federação Espírita Brasileira do século XIX também, do Tempo Sampaio, aquela turma toda da FEB, eles eram bustanistas, quer dizer, quer dizer, não estou aqui defendendo, quer dizer, uma colocação aqui de... E veja, quer dizer, um espírito também que escreve os 4 evangelhos, não é? Quer dizer, que criatura fantástica também. E se você procurar pelo bom senso, né, Arthur? Quer dizer, essa criatura, quer dizer, Jesus dos 12 aos 30, aonde? Então vamos lá, vamos pontuar aqui, porque esse é um ponto muito importante, né, dentro da doutrina espírita, e assim, a nossa visão, ela fica com Kardec nesse quesito, em oposição à visão que Rusteng traz acerca do corpo fluídico de Jesus. E o próprio Kardec fala sobre isso no livro Agentes. Bom, sobre a questão dos 12 aos 30, a gente vai fazer uma parte aqui fora um pouco do tema do estudo, mas acho que é importante, dado o contexto. Por exemplo, nós temos informações num livro muito valioso, o único, aliás, psicografado por Eurípides Barçanufo, através de Corino Novellino, que foi seu grande continuador em Sacramento, em que ele fala da vida de Jesus enquanto adolescente.
Jesus esteve com os essênios, a grande esfera. Jesus esteve com os essênios ali por volta dos seus 15 anos. Inclusive, Eurípides Barçanufo era um dos... O jovem Marcos. Exatamente. E Jesus ali operando, trabalhando, né, nos bastidores, aguardando o momento propício para a atuação pública, né, durante o seu exercício público da sua vida. Trazia as notícias do trono e andava o Cristo, né? Aí há uma... Não, aí há uma certa... não é algo certo se seria ele ou se seria Caibar, né? Mas ali nós temos a informação do que Jesus faria nesse tempo. Então, esse é um ponto. A gente vai trazer mais reflexões do ponto de vista mais filosófico, que eu acho que seja mais importante, com relação a essa teoria do corpo fluídico. Só para contextualizar, que talvez alguns não estejam informados, né? Rustang foi um espírita da cidade de Bordeaux, que foi contemporâneo a Kardec, viveu pouco depois de Kardec. Kardec chegou a conhecer um pouco da sua obra enquanto estava encarnado, e ele escreveu uma série de comentários, né, aos evangelhos, através de uma médium somente, que o servia, e ali alguns espíritos que ele dizia ser espíritos dos apóstolos e outros, e, enfim. É uma obra vasta, uma obra extensa, que tem algumas ideias que geraram muitas polêmicas na história do movimento espírita. Nós não vamos entrar nisso, porque seria fatalmente desviarmos aí do assunto. Nós vamos nos ater ao aspecto filosófico das ideias que ele propõe. Uma das ideias que gerou mais polêmica nessa obra, que teve uma certa ascendência ali em alguns personagens da febre no início, mas que depois foi perdendo força, né, ao longo do tempo no movimento espírita, é a ideia de que Jesus não teria encarnado propriamente. Jesus teria apenas se apresentado num corpo fluídico. Toda a existência de Jesus teria se dado em um corpo fluídico. E por que isso é importante para o nosso tema aqui hoje? Nós estamos falando de uma epístola de João, né? João foi o último dos discípulos a desencarnar. Então ele viveu ali até mais ou menos o final do século I. E no início do cristianismo começaram a surgir algumas doutrinas que mais tarde foram sendo combatidas, chamadas, né, e o nome que ganhou uma conotação pesada ao longo dos séculos, que é o nome de heresias, né? Elas foram sendo combatidas por aqueles chamados pais da igreja, por exemplo, Irineu de Lyon e outros tantos que não vem ao caso, o próprio Santo Agostinho e tal. E uma das doutrinas que surgiu, ela é até um pouco anterior ao cristianismo, mas ela se mistura muito ao cristianismo, é a doutrina do gnosticismo. Então, os gnósticos, eles basicamente tinham uma visão meio que dualista do universo e da vida, a ponto de considerarem, por exemplo, a matéria como algo efetivamente ruim. E a melhor maneira de se espiritualizar o ser, então, era completamente desprezar a matéria, como se fosse algo ruim. Então, muito ascetismo, né? Até mesmo questões assim que diziam respeito a essa desvinculação com a matéria. Então, o gnosticismo ele foi caminhando ali meio em paralelo, se miscuiu com o cristianismo em alguns aspectos, e foram surgindo algumas doutrinas decorrentes do gnosticismo no próprio seio do cristianismo, que foram então sendo combatidas. Por exemplo, uma das doutrinas de raiz gnóstica que surge no cristianismo é a doutrina do docetismo, os docetas, que eram os que defendiam muito antes de Rustang essa ideia de que Cristo tinha um corpo fluídico. Então, essa ideia não é eminentemente nova, né? Não é Rustang quem traz primeiro. Isso é algo lá de trás, do século II, do século III, nós temos os docetas. A palavra doken, do grego, significa parecer ou aparência, um verbo ou substantivo. Então, eles defendiam isso, porque eles consideravam o quê? Que Jesus seria puro demais para estar num corpo material. E aí a gente começa a entrar numa série de outras coisas, porque se eu vou divinizar o Cristo, como é que eu vou colocá-lo na matéria? Né? Então, a teologia teve os seus caminhos, a teologia tradicional teve os seus caminhos de falar lá da natureza do Cristo. Nós não vamos entrar nisso também, porque isso seria assim um estudo de anos, gente. Nós não vamos entrar nisso, mas a teologia teve uma proposta, Deus é ao mesmo tempo Jesus, Deus encarnado, e aí uma relação lá entre esse Espírito Divino com a matéria. Mas os docetas pensavam, não, algo tão puro não pode se miscuir com a matéria, que é algo tão danoso, que é algo tão sombrio, pecaminoso mesmo. A ideia deles era essa, que a matéria em si era a raiz do pecado. E aí eles criaram então essa visão do docetismo. Então, o que a gente percebe aqui? Que João, na sua epístola,
já está começando a tratar desse ponto no final do primeiro século, porque ideias assim já começavam a ser difundidas. Então ele fala, olha, Jesus encarnou mesmo, Jesus veio em carne. Por quê? Essas ideias já começavam a ocorrer entre gnósticos, grupos de gnósticos. Nós temos vários evangelhos chamados evangelhos gnósticos, né? Evangelho gnóstico de Tomé, evangelho gnóstico. Vez por outra, vocês veem na BBC, nesse site de notícias, olha, foi descoberto um novo evangelho que fala de Jesus e tal, como se fosse a coisa assim mais impressionante do mundo. Você vai ver um trechinho, um papiro do evangelho gnóstico, com umas ideias assim, bem esdrúxulas acerca de Jesus, mas isso já existia. Então João está tratando do tema aqui, olha, fiquem atentos, muitos tentarão dizer que não houve, e aí a gente vai entrar nos motivos do falar isso, por que eles falavam isso, que é o que mais nos interessa aqui, mas não, ele veio mesmo, ele encarnou, ele esteve entre nós para mostrar que é possível viver na matéria sem ceder à matéria, que é possível e que a matéria não é algo pecaminoso em si, mas que ela é um instrumento do Espírito, de que ele se serve, e é algo sobre o que Kardec vai falar muito, inclusive quando fala sobre a necessidade da encarnação. Ele vai tratar desse tema, nós vamos falar sobre isso também. Eu fiz um apanhado rápido aqui, me perdoe se foi corrido, porque é um assunto que envolve basicamente toda a história do cristianismo, né? E a gente está tentando sintetizar, mas o que mais vai nos interessar são os argumentos por detrás. Por que Jesus não poderia ter vindo na matéria? Por que a matéria em si seria enxergada como algo ruim? E é isso que o Espiritismo vai nos ajudar a refletir, para que não vejamos nela um impeditivo, para que não nos fiemos, por exemplo, em argumentos do tipo a carne é fraca, ou isso ou aquilo outro, que têm sido argumentos secularmente utilizados por nós para fugas conscienciais, fugas aos nossos deveres. Mas a gente vai aprofundar ainda mais isso. Diga lá, Fer, você estava querendo falar. Não, eu estava pensando justamente no próprio que você mencionou, João, né? E Sim. ele começa ali no capítulo 1 do seu evangelho, o verbo se fez carne. É isso, exatamente. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Acho que vale um ponto aqui, depois a gente volta no confessar, né? Porque acabou entrando esse assunto do carne aqui, mas a gente vai voltar lá no confessar o que o Cristo veio em carne. Vale abrimos um parênteses aqui, né? Quem estudou a carta de Paulo conosco aqui, as cartas de Paulo, quando era presencial ainda a gente estudou Gálatas, e nós falamos muito sobre esse tema, carne, não sei se recordam os que participaram, porque assim, por exemplo, quando a gente vai estudar o apóstolo Paulo, ele vai falar muito da carne, e se você analisa, dependendo de como você lê Paulo, você vai achar que ele está falando que a carne é pecaminosa. Por isso que alguns até associaram Paulo ao gnosticismo, quando na verdade ele combateu muitas ideias gnósticas. Mas alguns associaram porque falaram, poxa, ele fala da carne como se a carne fosse pecaminosa. Espinho na carne. Espinho na carne e outras coisas. Mas o que é carne para Paulo? Quem se lembra? Está relacionado à nossa inferioridade como espírito? Nossa parte mais... Então, é um termo grego, sarx, traduzido por carne, né, literalmente, que muitas das vezes, nas escrituras, ele vai ter uma conotação negativa, por quê? Não porque ele fale da matéria, mas porque ele fale da parte mais inferior do nosso ser, ou seja, as paixões que ainda trazemos, aquilo que é o apego excessivo à matéria e tal. Isso, para Paulo, é carne, e isso é ruim. Disso nós precisamos nos libertar. Essa carne nós precisamos vencer, né? Não é que ele esteja falando que a matéria em si mesma seja ruim. Agora, outras vezes nas escrituras, carne vai representar simplesmente carne, matéria mesmo, como no caso de Jesus. O fato dele ter vindo em carne, nós não concebemos, como espírita que somos, que Jesus, um espírito puro, tenha qualquer parcela desse tipo de natureza inferior, de apego à matéria. Um espírito puro não tem mais isso. Então, quando fala que ele veio em carne, não é que ele partilhava das imperfeições que ainda nos caracterizam, é que ele veio na matéria mesmo. Então, carne aqui vai ter uma conotação um pouquinho diferente do que nós vemos lá no apóstolo Paulo, quando ele fala da carne, dos problemas da carne, de quem vive segundo a carne. Ele está falando disso, não da matéria em si como algo pecaminoso, tá? Até porque, se a gente caminhar nisso, né? Então tá, aqui encarnado por culpa da carne, eu sou uma pessoa ruim, vamos dizer assim, né? Enfim. Aí eu desencarnei, morri, então eu não tenho mais a carne, aí virei santo. Sim. Né? Aí entra a questão
Tem a carne, corpo físico, tem a carne também no sentido do nosso perispírito ainda muito denso, ainda muito associado à matéria, que vai sendo, diluído, que vai sendo purificado com o tempo, até chegarmos à condição de espírito puro. Então, esse é também um tema vasto. Mas vamos voltar aqui um pouco, antes da gente avançar na questão da carne. O que é confessar que Cristo veio em carne? Aproveitando tudo que a gente já falou. Arthur, desculpe até eu ficar malhando aqui na mesma, mas é que são dúvidas que eu trago. A gente, quando tem a dúvida, por exemplo, tudo na vida é bom senso também, não é? Sim. Dizer, o co-criador do planeta, há 4 bilhões e meio de anos atrás, constrói essa morada abençoada, maravilhosa, essa natureza exuberante, tudo mais, tal. No século XIX, no século XX, já tivemos os fenômenos das materializações, inclusive até Elias do Ranieri, materializações luminosas, O Chico Xavier também fez materializações, depois Emmanuel disse que não podia, Será que de repente, quer dizer, e Jesus, que é o nosso co-criador, ele teria tranquilamente condições de se materializar? Quer dizer, porque na realidade eu acredito que ele, por exemplo, o sofrimento do martírio da cruz, do rei, ele sofreu aquilo tudo realmente porque ele estava. Agora, não seria uma materialização de repente, não poder. Eu sei que eu estou partindo para um negócio que está fora a gente está curvando curvando um pouquinho aqui do assunto. Não, só assim, rapidamente, só a sua opinião, só esse sentido. Eu vou traduzir a minha opinião aqui no parágrafo de Kardec, que eu acho que é a visão mais luta sobre o assunto. Porque uma coisa é discutir a possibilidade dele materializar-se por 30 e tantos anos. Poderia ser viável? Poderia. Mas faria muito sentido dentro do programa alguém que está em condições diferentes das nossas propor a vivência de alguma coisa estando em condições diferentes das nossas? Faria muito sentido filosoficamente? Seria, digamos, justo propor uma vivência se eu estou num ambiente isento da matéria e proponho a vocês da matéria a vivência de uma coisa para quem está de fora? Faria muito sentido. Então é esse o cerne da questão que Kardec vai pôr. Não é a possibilidade, Jesus poderia viver materializado por tanto tempo quanto fosse, pode se materializar a qualquer tempo no mundo hoje? Pode. Não duvidamos disso até. Agora, o argumento filosófico nos parece o mais sensato, é o que Kardec vai descrever aqui no item 66 do capítulo 15 do livro A Gênese, quando ele fala do desaparecimento do corpo de Jesus, em que ele vai defender, principalmente ou majoritariamente, a ideia de que o corpo de Jesus foi desagregado, para não gerar depois problemas em torno daquilo. E ele vai dizer assim, aos fatos materiais, então ele traz alguns argumentos recorrendo a fatos materiais para dizer, olha, Jesus estava encarnado mesmo, tomou um corpo como nós. A esses fatos materiais acrescentamos considerações morais poderosíssimas, diz Kardec, que é o mesmo que ele vai falar quando comenta a obra de Rusteng na Revista Espírita. Ele coloca ali um comentário sobre a obra de Rusteng na Revista Espírita. Se Jesus estivesse, durante sua vida, nas condições dos seres fluídicos, não teria nem sentido a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que assim não haja sido é tirar-lhe todo o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolheu como exemplo de resignação. Se tudo nele não era senão aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para afastar o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até sua última exclamação no momento de entregar o espírito, não teria sido senão um vão simulacro, para enganar sobre a sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida. Uma comédia indigna de um simples homem honesto, com mais forte razão de um ser tão superior. Em uma palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Tais são as consequências lógicas desse sistema, consequências que não são admissíveis porque o abaixam moralmente em lugar de elevá-lo. Então eu diria que esse parágrafo, para mim, de Kardec, foi o que tornou, para mim, em todo esse... Porque, gente, essa é uma discussão antiga, O movimento espírita brasileiro ela gerou várias diatribes, vários problemas sérios, eu diria. Aqui a gente está só passando por cima e ficando no aspecto mais filosófico. Mas eu diria que esse argumento filosófico de Kardec é muito mais válido do que qualquer argumento de natureza material, científica ou mediúnica, de possibilidade ou de não possibilidade. Porque, em admitindo-se isso, nós teríamos, no mínimo, isso aqui acerca de Jesus. O que a nós
Pelo menos, isso pareceria diminuir muito mais ele do que propriamente engrandecê-lo. Né? Então, por exemplo, só para ilustrar, né? Bezerra de Menezes, um dos espíritos, quando esteve encarnado junto à Federação Espírita Brasileira, escreveu muito sobre Rusteng, em alguns de seus textos e tudo mais. Mas não vemos em nenhuma mensagem sua, pós-desencarnação, qualquer referência a Rusteng. Por que será? Né? Enquanto encarnado, ele colocou, embora grande espírito que fosse, até porque o conjunto, o ambiente onde estava, talvez favorecesse isso, mas enquanto, depois de desencarnado, não vemos qualquer referência de Bezerra a Rusteng ou a essa ideia do corpo fluídico. Ele era rustenguista. Enquanto encarnado, ele escreveu a respeito. Então, assim, só considerações, mas eu acho que esse argumento kardeciano aqui no que diz respeito a isso, o ponto-chave, né? Ele ainda acrescenta dizendo, ó, Jesus teve, pois, como todos, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que o atestam os fenômenos materiais e os fenômenos psíquicos que assinalaram a sua vida. E aí ele até fala, ó, essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus, fluídica, não é nova. No quarto século, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não tomara corpo como nosso, mas um corpo impassível, que desceu do céu, no seio da Santa Virgem, e não era nascido dela. Que Jesus assim não nascera, não sofrera e não morrera, senão em aparência. Os apolinaristas foram anatemizados no concílio de Alexandria e tal. Os docetas, do grego doken, parecer, seita numerosa dos gnósticos, que subsistiu durante os 3 primeiros séculos, tinham a mesma crença. Então, Kardec resgata até isso lá dos primórdios do cristianismo, que é o que João, de certo modo, está trabalhando aqui. Olha, gente, cuidado com essa ideia que está sendo propalada de que Jesus era somente aparência. Jesus veio, esteve entre nós num corpo de matéria. Mas o que é mais importante? O fato dele estar no corpo de matéria é o convite para que, primeiro, vejamos a matéria com bons olhos, com a função que ela tem, né? Não algo pecaminoso, mas algo útil, definido por Deus como sendo parte do processo de evolução. E segundo, não vejamos a matéria como um obstáculo que estará acima das nossas forças no que diz respeito à vivência do Evangelho. Sim. Então, estando na matéria, ele afirmou 2 coisas. Ela é, ao mesmo tempo, parte do programa da criação, como também ela não é um obstáculo à vivência do Evangelho. Por que eu digo esse primeiro argumento? Porque existiram também outros espiritualistas ao longo dos séculos que disseram o seguinte, que só passa pela matéria o espírito que faliu. Então a matéria ela seria uma espécie de condenação, ela seria uma espécie de caminho B. Quem foi sempre fiel vai só evolui sem precisar passar pela matéria. Isso tem a ver com aquela história de anjos decaídos? Exatamente, tem a ver com isso, né? E aí alguns outros espiritualistas trouxeram ali suas ideias, por exemplo, Pietro Baldi e outros, sobre a questão da matéria. Mas Kardec, ele trata disso. Ele pergunta, porque existiam alguns que falavam sobre isso, alguns espíritos até, e ele fala, a encarnação é um castigo? Ou seja, só passa pela matéria espíritos que faliram ou todos passam pela matéria? A matéria é parte do programa divino ou ela é só o atalho tomado por aqueles que se rebelaram? Isso vai estar lá em O Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos falar. É um tema que Kardec vai trabalhar mais de uma vez. Necessidade da encarnação. Ela é uma necessidade ou não? Ela é parte do programa divino ou ela é plano B? E em encarnando é como se Jesus dissesse, ela é parte do programa divino. Assim como eu evolui pela matéria, estive com vocês na matéria e ela é parte do programa divino. Né? É o que a gente vai ver em necessidade da encarnação. O trabalho de construir um planeta, né? Quer dizer, a construção de um planeta do plano físico, quer dizer, é lógico, para nós passarmos por aqui, é lógico que tem necessidade. Exatamente. Faz parte do nosso... É parte do programa, né? Parte do estabelecido. Sobre o confessar, está ficando mais claro o que é confessar que Cristo veio em carne? É entender a dimensão desse ato dele em vir ter conosco. O que ele está afirmando com isso? O Arthur, e também tem a ver com
reafirmar através de, por exemplo, eu vou te Diga. contar, para mim, há muito tempo atrás, Jesus parecia algo muito inatingível. E eu conheci pessoas, sem divinizar ninguém, mas que me mostraram que aquilo era possível, que eu via Jesus naquela pessoa. Então, aqui, ele confessou para mim que Jesus estava ali encarnado naquela pessoa, me mostrou que é um caminho que é possível. Então, para mim, eu acho que dá essa ideia. Confessar através da sua experiência, da sua vivência, que é possível fazer algo muito próximo, o mais próximo que a gente é capaz de fazer. Ontem a gente estava no estudo e tem um texto que está me lembrando, assim, que é o momento do Cristo na cruz. E ali eu acho que é o Cristo se confessando, se autoconfessando, vamos dizer assim, porque o testemunho que ele dá ali, ele é cobrado ali naquele momento, olha, por que você não se salva? Como é que ele está perdoando as pessoas? E aí a reflexão do Cristo que está na mensagem, né? Como se ele estivesse pensando, mas se eu fizer essas coisas que as pessoas estão dizendo, tudo que eu tinha ensinado antes vai ser vão. Eu vou estar sendo, vamos dizer, incoerente com aquilo que eu ensinei se eu agir de acordo com as pessoas. Então ali é como se ele confessasse todo o seu ensinamento nesse momento da cruz. Exatamente. É o fecho dourado, né? É o clímax, a culminância. E aí, claro, da nossa parte, como a Fê já trouxe no início, o Marco também, confessar que o Cristo veio em carne, no fundo será o quê? Demonstrar por palavras e pela vida a confiança, o entendimento, a compreensão de que o Evangelho não é um programa inabordável, inalcançável, de que mesmo na carne, estando ainda jungidos à matéria e tendo ainda as nossas algemas, os nossos laços de apego à materialidade, nós podemos desde já apresentar o Cristo vencendo essas nossas tendências, vencendo essas nossas limitações. Ver na matéria instrumento, não finalidade, mas também não fazer com que ela seja assim esse algo que nos impeça de aplicar aquilo que temos aprendido com Ele, né? Confiar que sim, há a possibilidade de viver isso e de aplicar isso. Agora, isso é confessar o Cristo, mais do que simplesmente reconhecer que Ele é o Cristo, que Ele veio ter conosco. E Arthur, eu acho também que bacana que a gente percebe a misericórdia divina, né? Na medida que a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai se desenvolvendo. Então veio primeiro a Igreja Católica, o conhecimento da doutrina católica, depois o protestantismo, simplificando, né? Na medida em que a gente vai reencarnando, vai crescendo, discernimento, quer dizer, agora veio a doutrina espírita para esclarecer exatamente todas as que Emmanuel diz que vai para todo o terceiro milênio, né? Agora, interessante nesse sentido também, que eu acho, a gente vou esticar um pouquinho aqui pretensiosamente, é que o nosso querido doutor Bezerra realmente não comentou, e o Chico também, nos mais de 550 livros, não falou, quer dizer, nem Emmanuel, nem André Luiz, nem Eurípides de Passanufo também, nenhum deles, nem Caipachu, ninguém falou em corpo fluídico. Quer dizer, isso foi realmente algum processo para criar cisões e rachas, e criou, né? Criou polêmica, ainda hoje, eu diria. Até hoje. Ainda hoje vemos as voltas lá de baixo. Sobre isso que você comentou, Arthur, eu acho que passa por aquele caminho que a gente às vezes estuda dos admiradores do Evangelho, daqueles Exato. Que vão começar a seguir de multidão, de um discípulo que aí sim já começa a querer praticar, enfim, por aquelas etapas que a gente discutiu já algumas vezes aqui. Exatamente. Sair de uma adesão simplesmente convencional, né, palavrosa ao Evangelho, para uma adesão coerente ao Evangelho, né? Cessar de nossa parte a busca de subterfúgios, sabe? Às vezes a gente tem essa postura, mas eu não consigo, o tipo, no que diz respeito à vivência do Evangelho, não estamos dizendo a outras coisas, né? Mas no que diz respeito à vivência do Evangelho, cessar de trabalhar em termos de impossibilidade, né? Eu não consigo, não dou conta, eu sou fraco. Mas então qual a finalidade do Evangelho na sua vida? Senão justamente mostrar a possibilidade para você, a aplicação disso agora. Isso é confessar o Cristo, é confiar no amparo do alto e também nas suas possibilidades de triunfar sobre as suas imperfeições. O mas e os discípulos. Exato, né? Lembrando aquela mensagem que a Fê falou, o mas e os discípulos, colocar Jesus depois do mas, e não o mas depois do Cristo. Isso é confessar de fato o Cristo.
De que me adianta tê-lo em medalhas, em pinturas, no rótulo religioso de que me sirvo, nisso, naquilo outro, se na hora do testemunho eu sempre coloco mais depois de Jesus. Jesus é muito belo, mas isso não é confessar o Cristo, né? Isso não é ser cristão efetivamente. Uma vez identificando a imperfeição, a limitação, a queda, falhei, reconheço a minha limitação, mas Jesus há de me dar as forças. Isso é confessar o Cristo, é confiar no poder transformador do Evangelho, na carne, ante as nossas imperfeições. Não só para o futuro, não, mas já é o Chico, já é o Eurípides, é agora. Ele começou uma hora, ele começou também falando, olha, eu vou parar de falar não, vou parar de falar que não dou conta, eu vou começar a falar que eu vou dar conta com Cristo. É mais ou menos isso que está por trás do confessar que o Cristo vem em carne, é estar disposto a vivê-lo agora, na carne, com todas as tentações, com todas as limitações que a carne impõe, e ainda assim dizer, será possível, né? Será possível, porque as provas se adequam às nossas possibilidades. Você ia falar? Quem quer falar? Pode falar, querido. Quando Paulo conhece Jesus depois do mar, sou fraco, mas tudo posso naquele que vai fazer. Exatamente. Não, eu lembro de algumas falas do Divaldo, palestras, né? Ele sempre enfatiza, ele sintetiza. Toda vez que nós dissermos eu não consigo, substitua, eu não quero. Isso. Porque no fundo terá algo disso. No fundo é possível, basta querer. Acho que tem que exercitar, né, os ensinamentos de Jesus. Isso é vivenciar o Evangelho. Isso é confessá-lo. Mais do que apresentá-lo em bandeiras, em efígies, como temos feito há séculos, né? Chegando lá ostentando o nome do Cristo ou bandeiras cristãs, mas uma vida que não o confessa, que não o revela, né? A tal ponto que, pra vocês terem uma ideia, quando Francisco de Assis vem à Terra com propósito de renovação do cristianismo, que havia se perdido justamente nisso, né? Porque nós colocamos Jesus num patamar inalcançável, justamente para mancomunarmos com as nossas fraquezas. O que a gente fez? Coloca Jesus num patamar inalcançável, tornamos Jesus Deus, tornamos o processo de salvação não como algo que parta das nossas obras e realizações, mas como algo que foi feito por Ele somente no seu esforço de sacrifício. Então nós, digamos, nos acomodamos com as nossas imperfeições e colocamos o Cristo longe de nós. Francisco vem com a proposta de reviver a igreja, né? Reviver a ideia do que seja o Evangelho. Vai e reconstrói a minha igreja, Francisco. Ele chega e propõe, como regra da ordem franciscana, trechos do Evangelho. Ele recorta trechos, falas de Jesus, fala, essa é a nossa ordem, essa é a nossa regra, e apresenta isso ao Papa e aos cardeais. Quando ele apresenta isso, os cardeais começam a rir, né? Começam a falar, mas isso é alguma espécie de piada, isso é alguma espécie de... né? E falando assim, da impossibilidade de aplicar isso, né? Aí um dos cardeais toma a defesa de Francisco. Esse cardeal, chamado cardeal João de São Paulo, é uma das encarnações do nosso querido Emmanuel. Ele toma a defesa de Francisco, e é muito bonito o discurso que está dele naquela biografia do Francisco, o irmão de Assis, do Inácio Larrañaga, que é um frei católico. O discurso dele, né, em defesa de Francisco, também no livro lá do Miramês, ele fala, mas se nós não acreditamos que é possível viver isso aqui, o que nós estamos fazendo aqui? O que é essa igreja? Por que nós somos cardeais? Por que nós... Se nós não acreditamos na possibilidade, o que nós estamos confessando para o mundo? Qualquer coisa menos o Cristo. Então, Francisco, ele veio resgatar isso, olha, confessar o Cristo é isso aqui, né? Não os brasões, não as catedrais muito belas que têm lá a sua função. E é justamente o que o Espiritismo vai propor, seguir nesse mesmo espírito, que é o espírito original do que está lá na proposta do Mestre, né? Então, isso é confessar que ele vem em carne, confiar na possibilidade de vivência disso desde já, apesar das nossas fragilidades, confiar no suporte que ele há de nos dar. Deu para entender essa ideia do confessar? Vamos então para aquilo que a gente vinha falando, né? A questão da carne e a necessidade da encarnação. Vamos aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo. O
tempo hoje até vai ficar curto para o que temos a trabalhar. Vamos lá. Capítulo 4, item 25. Então, Kardec vai tratar da necessidade da encarnação. E olha a pergunta que ele faz a São Luís. A encarnação é uma punição e não serão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? Aqui nós temos que pensar, antes da pergunta, o que está por trás dessa pergunta? Por que Kardec faz uma pergunta dessa? Igual a gente pensou aqui, né? Por que João está falando disso na sua epístola? Jesus veio em carne. Está surgindo muita ideia. Porque ideias em contrário estavam circulando ali. Por que Kardec faz uma pergunta como essa? Mesma coisa, né? Porque espíritos encarnados ou desencarnados estavam difundindo a ideia de que só passam pela matéria espíritos culpados. Espíritos decaídos. Então Kardec falou, vamos sondar isso então. Vamos ver o que São Luís e aí a espiritualidade, né, que estava ali a serviço do Espírito de verdade, o que eles falam a respeito dessa teoria, dessa hipótese, dessa ideia. Vamos analisar a ideia que chegou até nós. Ele está fazendo exatamente o que João está falando. Vamos analisar as ideias que chegam até nós. Examinai os espíritos, as ideias, os pensamentos, usando os critérios. Então ele pergunta aqui a São Luís. São Luís diz: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir com a ajuda de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Então, nesse início da resposta, São Luís ele traz uma trindade fundamental para a doutrina espírita. Qual é a trindade? A doutrina espírita tem a trindade? Deus, matéria e espírito? Deus, espírito e matéria. Está aqui, ó. Na primeira frase de São Luís, ele coloca os 3 elementos que explicam a criação inteira: Deus, espírito e matéria. O espírito usa-se da matéria para progredir em direção a Deus, até quando a matéria não lhe seja mais necessária. Em síntese, esse é o programa da evolução que o Espiritismo apresenta. Portanto, a matéria, ela está no programa de Deus. Ela não é um atalho ali, um caminho, uma senda obscura só para alguns. Não. O Cristo que chegou até lá veio em carne também. Não só nessa última, mas em todas as anteriores. É como se fosse uma teoria de que é o caminho da dor. Tem o caminho do amor e esse é o caminho da dor. Exatamente. É aquela ideia, né? Tem os espíritos que sempre acertaram, então nunca passaram pela matéria? Não. Mesmo os espíritos que tomaram as melhores decisões desde o princípio, passaram pela matéria. Qual que é a diferença entre eles e os mais rebeldes? Escolheram bem nessas provas. Tiveram menos encarnações. Menos encarnações, menos tempo. Essa é a única diferença, que é o que a gente vê no Livro dos Espíritos, quando tratam de progressão dos espíritos. Que a fieira do mal, ela não é obrigatória, mas a fieira da ignorância. Da ignorância. E no caso aqui, a fieira da matéria é obrigatória. Agora, a fieira do mal na matéria não é obrigatória. Essa que é a questão. E aí, quando eles falam lá das escolhas, né? Os espíritos basicamente dizem assim, aquela distribuição gaussiana, né? Não sei se já viram aquela curvinha de probabilidade, né? Que é uma corcovinha de camelo assim. Tem um pouquinho, uma das bandazinhas da curva que escolheram muito bem desde o princípio. Um pouquinho, que é a outra banda, tem escolhido muito mal há muito tempo. E o meio, que é o intermediário, né, onde está a maioria. Kardec pergunta: os que estão nessa bandinha de cá, que têm escolhido muito mal desde o princípio, vão chegar no mesmo lugar que os que estão nessa bandinha de cá, os que têm escolhido muito bem desde o princípio? E os espíritos vão dizer aqui: sim. Passaram pelo mesmo processo? Os espíritos vão dizer que sim. Qual a diferença entre eles então? Sofreram mais tempo. Para esses da bandinha de cá, as eternidades serão mais longas. Ou seja, mais encarnação,
mais corpo, mais volta, mais dor, mais curva. Andar em zigue-zague. Andar em zigue-zague. Degredos, eu ia falar isso, né? Mais exílios. Tem espírito que está no segundo, terceiro exílio, gente. A gente, nossa, os espíritos foram exilados de Capela para cá. Tem espírito que foi exilado lá, exilou de novo para cá e, se puder, vai exilar de novo para outro. Você fala, nossa, mas está retrogradando? Não, diga que ele... Desculpa, viajando um pouco, mas falando nisso, que tem o universo é infinito e tem, sei lá, tantos planetas que nós nem sabemos, e eles falam que a Terra é um dos mais, menos evoluídos, né? Mais atrasados. Todos os espíritos que já estão nesses outros planetas, porque a gente sabe que espíritos que passaram por aqui, e até Jesus estão em outros planetas, né? Sim. Todos eles passaram por esse processo da carne, será? Eu não estou dizendo só no planeta Terra, existem outros planetas também que existem esse mesmo processo. Exatamente. Então sempre existe esse tipo de processo. O processo, porque é uma coisa muito importante da gente entender, os espíritos vão falar sobre isso, mas isso já está lá no Evangelho. Jesus fala assim, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. O que ele quer dizer com isso? Que Deus é único? É um dos aspectos. Ele quer falar de unidade. Como Deus é um só, todo o universo segue o mesmo programa estabelecido por Deus. Então há uma unidade em qualquer recanto do universo. As leis, os processos serão os mesmos. Porque Deus é um. Não no sentido de único apenas, mas no sentido de ele dá unidade à criação em toda parte. Então, você vai ter muitos planetas similares à Terra. Mesma condição, de expiação e provas. Então tem muitos espíritos que nunca passaram pela Terra, nunca passarão, nem conhecerão a Terra, mas passaram por um planeta similar à Terra. Encarnações similares às que temos aqui na Terra. E seguem o seu processo no rincão do universo em que vivem. Mas essa unidade da lei nos garante, nos faz ter a certeza de que o que se processa aqui, se processa em qualquer recorte do universo que eu fizer. Porque é o mesmo Deus que criou as mesmas leis que regem o universo. Nosso evangelho está lá. O mesmo evangelho que vale aqui, vale lá. Por isso que Paulo, ele quando fala do evangelho numa de suas cartas, ele não fala do evangelho de Cristo, ele fala do evangelho de Deus. Então ele traz um caráter mais cósmico ainda, como dizer assim, isso que vale, que Jesus nos trouxe, não é dele propriamente, é de Deus. Ele é um dos que, junto a essa coletividade, foi incumbido de apresentar esse evangelho de Deus. Mas existe o Cristo do planeta similar à Terra, que está a 5 bilhões de anos-luz do planeta Terra. Tem um Cristo lá que levou o mesmo evangelho de Deus para eles, no momento julgado atrasado. Essa resposta que você começou a ler é uma resposta para todos os... Para toda... Não é para a Terra. Para todo o programa do universo. É claro que as encarnações elas vão mudando de natureza à medida que o orbe vai sendo o orbe mais desmaterializado, os espíritos vão sendo mais desmaterializados. Então, por exemplo, olha só que interessante pensarmos nisso. Você pode ter espíritos encarnados, vou citar um exemplo, não estou dizendo que seja exatamente assim, mas você pode ter espíritos encarnados em Júpiter que estão mais desmaterializados do que espíritos desencarnados na Terra. Mas para eles lá eles consideram a encarnação, o invólucro dele. Você vê como é que é a questão de encarnação, né? Diga, Rony. Eu lembrei do livro Cárcere de uma Morta, que ela cita que ela foi visitar um planeta. Júpiter. É Saturno, ela. Saturno, Ela visitou Saturno, Marte, teve outro planeta também que não teve. Um outro de outra. Simplesmente não citou, né? Tinha um planeta que até orbitava 3 sóis. Exato. Ela Sistema trino. Um ambiente ali, tipo, completamente diferente, né? Questão das qualidades de luzes. E ela cita uma coisa assim muito curiosa. Ela observava os espíritos encarnados lá, ela não conseguia entender o que eles pensavam, o que eles falavam. Os espíritos encarnados olhavam para os desencarnados, entendiam completamente o motivo que eles estavam lá, o que eles estavam pensando, o que estavam sentindo, mas não tinha essa encarnados eles, encarnados. Né, no caso. O único espírito que conseguia comunicar com esses espíritos encarnados era o benfeitor que estava acompanhando a viagem. Agora a gente vê o nível, espíritos encarnados com muito mais desprendimento da matéria do que eles que estavam desencarnados. Para a gente ver como é que muda a natureza da encarnação. Então, quando eu falo de uma encarnação em Júpiter, eu estou falando de uma condição de desmaterialização que muitos espíritos desencarnados na Terra estão longe.
É aquilo que ela falou, que eles fizeram que a carne fosse uma limitação, então desencarnou. Exatamente. Mas o perispírito segue sendo, né, uma limitação, ainda porque ele ainda tem vínculos materiais, né? E ela se assusta, né, Dona Maria? Ela se assusta com aqueles seres alados. Aí o mentor diz: Maria, eles são muito mais superiores aos terráqueos e são os responsáveis pela astronomia do sistema solar. Ela se assustou. Os de Saturno, né, que eram criaturas aladas, né? Criaturas aladas, né? Exatamente. Então, para a gente ver como que a criação ela ganha conotações assim que muitos nos escapam. O que a gente consegue por hora? Estudar os princípios. Porque os princípios, eles valem sempre em todos os lugares. As características, as nuances vão mudando, mas esses princípios que nós estamos estudando aqui nos ajudam a entender o porquê dessa diferença lá desses encarnados que ela viu num planeta tal, que tinham mais desprendimento material do que eles desencarnados, né? Em processo de volitação naquele orbe. Então, voltando, o espírito aqui de São Luís traz a trindade fundamental. Ela é necessária a eles mesmos, né, a encarnação, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade a agir. O que nós estamos vendo aqui? Um espírito falando dentro do espírito de Deus. O que São Luís está falando? O que ele está falando está em perfeita consonância com o atributo fundamental da justiça de Deus. Por isso que ele fala, mesmo ponto de partida, mesma aptidão, mesmas obrigações, mesma liberdade de agir. Então, o que ele falou está estritamente dentro do espírito divino do atributo de perfeita justiça. Arthur, olha que maravilha, né? E a escola de transformação do instinto em emoção, né? Instinto, sensação e emoção. Quer dizer, é uma escola, né? É que nós somos uma escola. Aí o aluno tem os alunos repetentes, os que abandonam o estudo, que abandonam a escola, e os que vão passando. E os que vão mais rápido, né? E ele ainda acrescenta, ó, todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Olha que argumentação do Espírito. Perfeita consonância. Então, aqui a gente tem um estudo in loco do que é a aplicação desse examinar se os Espíritos são de Deus, que é o versículo 1 que a gente estudou. Mas a encarnação não é para todos os Espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Isso aqui é todo um estudo da evolução. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. O Kardec até vai usar depois no comentário essa analogia como os alunos, né? O que repete a série ou o que é mais dedicado. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Por quê? Você tornou aquela experiência muito mais longa do que ela poderia ser. Não consegue sublimar. Não desperta a competência para sublimar. Para passar, porque o que ele quer dizer com a encarnação? Ela é transitória. É um estado transitório. Naquela diferença que a gente vê entre reencarnação e ressurreição, por exemplo, num Cristo, em que esse processo já não é mais uma obrigação, enfim, há vamos dizer, um acordo, uma aceitação de uma maneira diferente. Então, Cristo não precisava mais encarnar para aprender ali alguma coisa. É uma etapa que vai ser superada. Superada. Isso é importante, ou seja, existe um trecho da evolução do espírito em que a encarnação é necessidade, da qual ele não pode fugir. O que vai mudando? Quanto mais ele progride, mais espaçadas serão as encarnações, menos frequentes. Um exemplo, quem lembra de um exemplo?
Isso. Asclépios, livro Obreiros da Vida Eterna. De quanto em quanto tempo ele encarnava? 800 e 800 anos. De quanto em quanto tempo nós encarnamos? Desencarnou, passa uns 80, 50, né? Às vezes até menos. Às vezes volta na olha o Emmanuel entre Publio Lentulus e Nestório. Sim. Dá mais ou menos, acho que dá menos de 10 anos entre o desencarne dele e a encarnação, porque o livro apresenta ele já com 45 anos, e aí se você considera quando que foi a erupção do Vesúvio, você sabe quando ele desencarnou, acho que 79, né? Não lembro direito. Você consegue calcular quando que ele encarnou de novo. E o Públio era o avô dele. Antes ele havia sido Sura, né? Lá atrás, Sura, exato. Havia sido ele próprio. Mas foi uma encarnação de 7, acho que menos de 10 anos dá, entre uma encarnação e outra. Né? Porque necessidade, né? Quanto mais necessidade, mais breve é esse espaço. Pode acontecer também de um espírito muito rebelde ficar muito tempo sem encarnar. Que é o caso do Gregório lá também, 700 anos sem encarnar. Mas aí a espiritualidade vai aguardando o momento, né? E chega uma hora que o espírito não pode mais fugir e a encarnação é compulsória. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, que é uma dúvida que eu tenho após esse problema desses 500 anos do Gregório. Como ele foi terrível, ele foi o Papa Gregório VI. Nono. Gregório IX, que foi o fundador da Inquisição, criou a Inquisição, foi mal, foi terrível, foi péssimo aqui na Terra, e vai para lá para comandar uma cidade umbralina durante séculos. Quer dizer, e numa boa lá, feroz e tal, quer dizer, onde é que está o fogueiro, onde é que estão... como é que... E a misericórdia divina é fantástica, ela foge realmente. Agora, por que outros tantos, na sua maioria, sofrem tremendamente nos umbrais da vida e essa criatura fica 5 séculos ainda com a mãezinha atrás dele ali, não é? Tentando despertar, não é? Socorrendo. Como é que vai superar? Tem um livro, uma mensagem de Emmanuel no livro Justiça Divina, chamada Fogo Mental, que eu acho que lá, em linhas breves, ele explica. Quanto mais sensível a consciência, mais um pequeno desvio da lei lhe dói. Maior o fogo mental do remorso. Quanto mais embrutecida a consciência, mais tempo, mais energia, mais experiências dolorosas são necessárias para fazer com que esse fogo mental seja sentido. Então, basicamente, é um nível de sensibilidade da consciência. A consciência muito cristalizada no orgulho, na vaidade, ela parece momentaneamente insensível, mesmo ao remorso ou à culpa. E por isso o livre-arbítrio deixa ela ir vivendo ali os seus processos, até que cedo ou tarde o tédio daquela condição a alcance e ela comece a sentir o remorso. Aquelas outras que em desencarnando já manifestam logo o remorso, são consciências já mais sensibilizadas, tinham mais recursos, escolheram equivocadamente, e isso já se manifesta de maneira mais pronta, impelindo-as à renovação. Mas tudo dentro do programa do a cada um segundo as suas obras e suas possibilidades. Exato. Bom, ainda tem mais coisas, né, para a gente tratar sobre essa questão da carne, da encarnação. O tempo hoje não foi suficiente, e também para a gente não passar muito do horário, né? Temos os amigos aí que têm uma longa jornada de volta também. A gente vai encerrar. Eu acho que a gente faz então mais um estudo ainda sobre esse tema. Tem um outro artigo muito interessante da Revista Espírita que eu gostaria de trazer para a gente refletir bem do ponto de vista filosófico mesmo sobre isso, a nossa relação com a matéria, essa questão da carne, os subterfúgios de que ainda não servimos. Então a gente vai demandar mais um estudo aí para tratar desse versículo, mas por hoje nós ficamos aqui agradecendo, né, a todos que aqui estiveram, as suas contribuições, àqueles que nos acompanharam aí de casa, rogando a Jesus que abençoe, que inspire a todos, que possamos sempre buscar extrair o máximo disso para a nossa aplicação, para a nossa confissão do Cristo desde já. Um grande abraço a todos e, se o Senhor assim nos permitir, então, nos encontramos na semana que vem, dando continuidade aos nossos estudos. Um grande abraço e muita paz.